Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos agora à mensagem da Bíblia, a segunda vinda de Cristo. Eu convido a amada igreja para que me acompanhe na sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de estarmos aqui todos reunidos na tua casa, chamada casa de oração, no momento em que vamos meditar na tua palavra e neste tema tão importante e tão valioso para as nossas vidas, que é a segunda vinda de Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito aqui esteja nos abrindo o entendimento e o discernimento, para que possamos abrigar em nossos corações, ó Pai, a tua mensagem, a profundidade da tua palavra e o que isso significa, representa e acarretará para todos nós, Senhor, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Senhor, e é em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. A segunda vinda de Cristo. A rainha da Inglaterra, eu estava lendo aí um tempo desses, e aquelas notícias que saem, que ela foi visitar uma escola, sem avisar. A rainha da Inglaterra chegou na escola e encontrou não só os alunos, como a professora, não esperavam que ela chegasse, ela os encontrou numa grande desordem. E ela saiu constrangida, a rainha, e na saída ela disse: eu vou voltar aqui. Certamente aquelas pessoas temerosas da volta da rainha devem ter se orientado. Se ela prometeu que ia voltar, eles, por certo, não iam querer que ela, a rainha da Inglaterra, os encontrasse em desordem. Agora, trazendo isso para a nossa vida, nós temos a informação de Deus, através da sua palavra, que foi preservada com este propósito exatamente, de nos preparar para a segunda vinda de Cristo. O que é que isto produz em nós, afinal? Interessante, a rainha da Inglaterra. Quem é a rainha da Inglaterra? Comparada com o rei dos reis. Quem é ela? E as pessoas temeram. Mas nós, humanos, vivemos como se esta volta de Jesus fosse algo fictício, uma fábula. Mas uma coisa é certa pela palavra de Deus: Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Ele.
Estes últimos acontecimentos, principalmente o terremoto no Haiti, tem mexido muito com minha cabeça. Deus tem me inquietado para falar para a igreja sobre a segunda volta de Cristo. Mas eu queria traçar um paralelo para a gente entender melhor esse terremoto no Haiti. Diz até agora o noticiário que parece que 50 mil corpos já tinham conseguido ser resgatados de uma estimativa de 200 mil pessoas que consideram que morreram. Só conseguiram recuperar 50 mil. 50 mil é a metade da população de Patos. 200 mil é o dobro da população da nossa cidade. Para a gente ter uma noção da proporção desse desastre. Mas o paralelo que eu gostaria de fazer, que Deus, desde o começo que eu soube do terremoto, que me vem na mente, é lá atrás, na Bíblia, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eu não sei qual seria a população daquela cidade, mas eu não posso imaginar que fosse uma cidade muito grande. Ainda não era uma época para grandes cidades. Quem sabe nós possamos, assim livremente, só para efeito de reflexão, imaginarmos que tivesse, será, 10 mil pessoas lá em Sodoma? Mas o que importa para nós é entendermos principalmente a proporção do que aconteceu lá. Aquelas cidades foram literalmente destruídas. Imaginemos que naquela época existisse a televisão como existe hoje. O restante do mundo estaria acompanhando as notícias. Enviados especiais das redes de televisão estariam sendo deslocados para Sodoma, para Gomorra, filmando, mostrando a destruição, como foi. E vemos aqui a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal e mostrava ela lá. E qual a reação das outras pessoas? É isso que eu gostaria de despertar a sua atenção. Naquela oportunidade, quem estivesse vendo as imagens, qual seria a reação? Indiferença? Pânico? Ficaria pensando, isso pode acontecer comigo? Qual teria sido a reação? Por que é que Deus resolveu acabar com aquelas cidades? Porque a iniquidade deles tinha alcançado patamares elevadíssimos, que o Senhor se desgostou e disse, eu vou acabar com essas cidades. Até mesmo, eu quero acreditar que é o propósito de Deus, aquela destruição, que aquela ação puniria os habitantes daquela cidade. Bom, eles morreriam, mas o maior efeito não seria naqueles que morreram. Morreu ali, humanamente falando. Deus queria falar com os que ficaram vivos. Quando soubesse, olha, aquele povo lá era iníquo e Deus destruiu. Hoje, qual o sentimento que você tem quando vê as imagens do Haiti? Indiferença? Se comove porque as cenas são pesadas, muitas pessoas chorando, mas nós temos a tendência de achar que o mal só acontece com os outros, não nos alcança. Se não parou só naquilo ali, um sinal tremendo enviado pelo Senhor para esta humanidade perversa e corrupta. Mais adiante, a destruição praticamente foi total, só restou uma única família por quem embarcou na arca, foi a família de Noé. E as pessoas, naquele momento, todas sucumbiram, apesar dos avisos que Noé dava. Elas zombavam dos avisos. Deus manda avisar, Deus avisa e as pessoas zombam.
Por quê? Não acreditam em Deus, brincam com as coisas de Deus. Agora, na hora que a desgraça se abate, aí a pessoa vai se lembrar que existe um Deus e que nós não somos nada. Respeitadas as proporções, nós tivemos aqui recentemente no Brasil, em Angra dos Reis, que até hoje ainda está abalando o nosso país, aquele desabamento e tantos outros. E toda hora Deus está despertando a nossa atenção. Mas é impressionante como esta humanidade, ela não se sensibiliza, parece que não atina para os sinais que Deus está mandando. E só depois que a tragédia acontece é que as pessoas vão querer despertar. É certo que Cristo voltará? Você crê? Você que está me ouvindo agora, você crê que Cristo voltará? Olha, segundo o que a palavra de Deus nos informa, é tão certa a volta de Cristo como foi a sua primeira vinda aqui na terra. Você crê que Jesus veio uma primeira vez em forma de homem? Crê. Então, pode crer. Se ele veio a primeira vez, ele vai vir a segunda. Haviam profecias e mais profecias que anunciavam a vinda de Cristo. E todas essas profecias que anunciavam a vinda do Messias, todas, nenhuma deixou de ser cumprida. Uma a uma, detalhe por detalhe. E as pessoas, na época, conheciam a palavra, mas não o reconheceram como o Messias, não reconheceram que ali as profecias estavam sendo cumpridas. A segunda volta de Cristo é tão certa como a sua primeira vinda. Porque, do mesmo modo que haviam profecias com relação à primeira vinda, ele, quando esteve aqui, disse: eu vou, mas voltarei. Ele disse. E nós? Como é o nosso posicionamento diante disso? E ele nos dá pistas, como alerta. Ele nos dá na sua palavra indicadores disso. E é isto que nós vamos ver nesta noite. Irmãos, existem mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo. Mais de 300 referências proféticas. É a palavra inerrante, é a palavra infalível do Deus que não pode mentir, que certifica a realidade da segunda vinda de Cristo. Vejamos nesta noite algumas passagens bíblicas num verdadeiro passeio pela Bíblia. Eu o convido a me acompanhar e a prestar atenção, porque nós vamos fazer um passeio maravilhoso, que eu creio que ao final desse passeio, se você ainda tinha alguma dúvida sobre a volta de Cristo, não vai ter mais. E se ainda tem alguma dúvida de que a volta dele está mais próxima do que a gente pode pensar, eu acredito que você também vai começar a pensar mais seriamente nisso e olhar mais para a sua vida diante desta realidade. Comecemos por João capítulo 14, versículo 3. Ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele disse nas visões de João: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Mateus capítulo 24, versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muito se fala sobre os sinais da volta do Senhor. Ele diz que nós veríamos sinais, mas ele diz também que ainda não é o momento, mas ele enviaria sinais. Então a gente, como uma febre, por exemplo, se você sentir uma febre, é sinal de que teu corpo está com alguma doença. Vai pesquisar que você vai encontrar a causa da febre. E ele diz que mandaria sinais. Irmãos, os sinais que nós estamos vendo, eu não quero ser alarmista, não sou fanático, sou um convertido de poucos anos, mas o pouco que eu já vi da Bíblia e o pouco da experiência que já consegui ter com o Senhor me dão essa firmeza, essa segurança. Eu creio que a volta do Senhor está muito próxima. Muito se fala sobre os sinais da volta do Senhor. E o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que nós já estaremos vendo agora, na nossa época, estes sinais? Ou é apenas a visão de fanatismo dos crentes, em tudo querer ver o sinal da volta de Cristo? Irmãos, os sinais proféticos, eles apontam a preparação do cenário para a volta de Cristo. É isso que os sinais preparam, o cenário. O cenário, na minha visão, no meu entendimento, na minha interpretação, respeito outras opiniões, mas eu creio que o cenário já está sendo todo preparado já. Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha a profundidade deste texto. O livro fica selado, as revelações até os tempos do fim. Muitos o esquadrinharão, mas ele diz que o saber, a ciência, em outras versões diz, se multiplicará. Pensa comigo, é impressionante o avanço da tecnologia. Já fazem muitos anos que o homem, inclusive, conseguiu chegar na Lua. Isso já é café pequeno. E já tem estações lá na órbita, foguetes vão, fazem manutenção, voltam, levam as equipes, etc. Eles já descobriram água lá na Lua. O que é isso? A ciência tem se multiplicado. Nós vivemos hoje na época, ou no século da propulsão a jato, da energia atômica, na cibernética. O computador é algo impressionante que tem se desenvolvido. É impressionante o avanço da internet, da engenharia genética, da tecnociência, e o saber se multiplicará. A ciência. Será que é um sinal? Bom, um dos sinais a gente já pode perceber que, segundo o que diz em Daniel, já está se vendo. Sinais, eu estou falando de sinais. Mateus 24, os versos 4 e 5, diz: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:11, na mesma linha, diz: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje, o que ele diz que se levantariam falsos profetas e enganarão a muitos,
nós vemos aí o ocultismo, o orientalismo, o messianismo, o espiritismo, a nova era, o pentecostalismo em cruz. A ciência se une ao místico e desta união, ciência com místico, surgem novas religiões e novas teologias para confundir a cabeça daqueles que já estavam separados. Quantas teologias têm surgido? E como tem proliferado o número de pessoas que nós sabemos que não estão pregando o evangelho verdadeiro, mas que estão lotando templos e construindo verdadeiros impérios jornalísticos, o que você pensar no mundo inteiro, usando o nome de Jesus para arrancar dinheiro até nos países pobres, como o próprio Haiti, que eles deveriam estar levando dinheiro para ajudar lá, instalam as suas sucursais para arrancar dinheiro no mesmo método que empregam nos países mais aquinhoados. A palavra está se cumprindo, será? Será que a gente não conseguiria detectar grandes falsos mestres aí? Eu não vou entrar em nomes agora aqui, mas eu tenho certeza que se eu pedisse para alguém agora aqui nominar 1, 2, 3, vocês saberiam me dizer, porque é público e notório. Muitos não querem ver, mas outros que conhecem a palavra, Deus, através do seu Santo Espírito, está abrindo os olhos espirituais e está dando discernimento para as pessoas. Bem, Mateus 24, versos 6 e 7 diz: olha, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. São os sinais proféticos que eu disse que viriam para preparar o cenário, certo? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e o que mais? E terremotos em vários lugares. O terremoto que aconteceu no Haiti está sendo considerado como uma das 7 maiores tragédias que abalou a humanidade. Irmão, não é pouca coisa lá não, viu? E a palavra aqui mostra muito claro sinais e terremotos em vários lugares. Você sabia que depois daquele terremoto lá, já houve mais de 30 abalos de terra lá no Haiti? Mais de 30. Não na mesma intensidade, mas a terra tremeu lá pelos sismógrafos, né? Mais de 30 vezes. Se você também não sabia, se segure na cadeira. O terremoto que abalou lá se fez sentir aqui, principalmente no Rio Grande do Norte, mas aqui na nossa cidade, diz que no bairro da Maternidade, não sei qual foi o outro bairro, que se fez sentir aqui. Aqui em Patos. E a gente fica achando isso é coisa lá que só acontece com os outros. Bem, mas ele diz que ainda não é o fim, mas são sinais. Ora, guerra, fome, epidemias, terremotos. Mateus 24, 12, mais sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está dentro dos sinais. E a gente tem notado o amor esfriando de uma forma impressionante. Por isso, me emocionei aqui, quem não estava desde o começo, eu me emocionei na abertura do culto, falando que nós formamos uma ilha, quem sabe, onde estamos procurando nutrir uns pelos outros cada vez mais o amor fraternal, que a gente só vai conseguir isso aqui, irmão, com a ajuda do Espírito Santo.
e formar uma ilha para subir junto quando ele voltar. Mas se a gente bobear, quem está de fora, Jesus volta, leva esse contingente que aqui está e os outros vão ficar. Por quê que nós decidimos orar pelos irmãos daqui que estão afastados? Para que os irmãos que já fazem parte sintam esse ardor e venham para a igreja. Que Deus inquiete seus corações, porque a arca está para se fechar, irmãos. A arca está para se fechar. E quem não entrar na arca antes de Deus colocar a tampa, não consegue entrar mais. Mas o amor se esfriará de quase todos. Nós vivemos hoje numa sociedade chamada de hedonista. O que é isto? Essa palavra, o hedonismo, é o prazer. Uma sociedade que valoriza o prazer, para os irmãos entenderem. Ela coloca o prazer em primeiro lugar. É uma sociedade hedonista, sem absolutos. A imoralidade está tomando conta, o despudor, a pornografia, maldade e a violência, o que tem prosperado é algo impressionante. Você vê país agora, os livros escolares já chegaram, inclusive fui procurado por alguns pais que vieram indignados porque nos livros já para este ano, a gente já tinha anunciado isso, os livros do governo já estão apresentando a família composta por 2 homens ou por 2 mulheres como uma coisa normal. As criancinhas já estão sendo preparadas para isso. E eu estou atento, vou examinar os livros da minha filha pequena. Se por acaso os livros dela trouxerem esse material, vou procurar a direção da escola. Eles não são culpados, porque é uma coisa que vem do governo, mas como pai, como cristão, eu vou pedir, quando for esta aula, eu quero que minha filha seja retirada de sala. Eu não quero que minha filha estude isto. Eu não admito, eu não permito. Tá certo, o governo mandou, está no livro, mas eu não aceito que minha filha participe não. Porque ela é criada dentro de uma outra formação, de uma família composta por um homem e uma mulher e seus filhos. E hoje eu fico escandalizado. A Fundação Roberto Marinho, da Rede Globo, se você for ver a televisão agora, vai ver que eles estão lançando uma campanha institucional de apoio ao homossexualismo, contra a homofobia, apoiando. Tem que apoiar, com recursos da Fundação Roberto Marinho, já incutindo na cabeça das pessoas que isso é uma coisa que precisa ser aceita e acabou. Essa sociedade, irmão, é um mundão que está aí, irmão. Por isso nós só temos um lugar, a arca, onde Jesus está comandando. Temos que estar dentro desta arca antes que Deus feche a tampa, como fez com Noé. A Rede Record, só para não falar da Rede Globo, eu tenho gravado a propaganda também institucional da Rede Record, apoiando o aborto, favorável ao aborto, que a mulher é livre, ela tem que escolher, que ela tem o direito, etc., mas apoiando abertamente nas televisões deles o aborto, a legalidade do aborto. Irmão, não espere mais nada desse mundo aí fora não, irmão. A nossa solução está aqui, está na palavra de Deus. A nossa saída está aqui. E o nosso lugar é na casa do Senhor. Como os cristãos primitivos, cada vez mais nós precisamos nos reunir e formar esse amor fraternal, para a gente estar sempre junto, irmão. E quando vê que o irmão está esfriando, não é só o pastor que tem que ir atrás, não. É o corpo inteiro que tem que se mobilizar para trazer esse irmão de volta para dentro da arca. Ah, mas não está chovendo ainda, mas os sinais já estão acontecendo. Os sinais a gente já está vendo. Não estão acontecendo? Os sinais que ele disse que aconteceriam estão. Então qual o mal de nós nos mantermos aqui,
né, em oração, um trabalho de oração na casa do Senhor. O Congresso Nacional Brasileiro está em vias de aprovar mais leis agora que vão colocar uma mordaça na boca dos pastores. Se eu pregar contra o homossexualismo, posso ser preso. Alguém vai passando e escuta ali eu falar, denuncia e entram aqui e me prendem porque eu estou dizendo que é pecado o relacionamento sexual do homem com homem, de mulher com mulher, porque é o que a Bíblia diz. Se eu estiver pregando a Bíblia, eu vou ser preso. Ah, irmão, estou preparado para isso, mas não calo minha boca, porque os homens que fizeram com que esta palavra fosse preservada e chegasse até nós hoje, eles pagaram com seu sangue também, e não se calaram. Nós não podemos nos calar. Irmão, pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. Quem fica alisando o pecado está querendo levar você para o inferno. Vamos adiante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha, outro sinal aqui. A apostasia. O que é apostasia? É a deserção da fé. É o descomprometimento com a obra, com a palavra de Deus. É o racionalismo, é o secularismo, é o liberalismo e é o ecumenismo. Eu encho a minha boca para alertar contra essa história de ecumenismo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, e os versos 3 e o 4 agora. Vai nos falar do anticristo. Diz assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Há controvérsias a respeito desta figura que se senta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tem um trono, tem toda uma história aí que muitos dizem que não é uma pessoa em si, mas sim um cargo, uma função. Bem, por via das dúvidas, a gente fica meditando na palavra aqui e observando os sinais. Essa questão, irmãos, do ecumenismo é que está me preocupando, porque muito pastor está caindo nessa, do ecumenismo. E eu vou para a Bíblia. Que comunhão há entre a luz e as trevas, irmãos? Como é que nós podemos sentar e querer participar junto com as pessoas que professam o Espiritismo? Não tem como a gente conversar. Eles negam a Bíblia, como é que eu vou ter comunhão com eles? Eu os amo. Amá-los é minha obrigação, amar a todos. Agora, diferente de eu sentar para unificarmos as religiões. Eu não posso unificar a nossa igreja com a igreja romana. Por quê? Eles desviam o foco de Jesus para Maria. Eles desviam o foco de Jesus, que é o único caminho para não ser milhares e milhares de santos, pessoas. Eles idolatram um homem que é o Papa. Eles querem o ecumenismo desde que o Papa seja o Papa de todos. Todas as religiões se curvando diante dele. É isso. O ecumenismo é isso. Se você não sabia, fique sabendo. Então, ele diz que viria isso. É o final. Por que Cristo voltará? Por quê? Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou de si mesmo. Ele nasceu humilde, nasceu num lar humilde, nasceu num berço de palha. Ele cresceu pobre, ele veio como servo, ele veio como cordeiro, ele veio como uma ovelha muda, ele veio para morrer na cruz, ele veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele foi humilhado, foi cuspido,
foi surrado, foi preso, foi traído, foi xingado, pregado numa cruz, mas na sua segunda vinda, é o que dizem as profecias sagradas, ele virá não mais como servo sofredor. Esse papel ele já cumpriu. Quem tem que se esvaziar agora é eu e você, do nosso eu, porque na segunda vinda ele virá como o Rei exaltado e glorificado. Na segunda vinda ele virá como o Senhor dos senhores. Na segunda vinda ele virá como o juiz de toda a terra. Ele virá como o leão de Judá, e ele se assentará no trono e julgará as nações, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele julgará as nações, está na palavra, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Irmãos, nós temos hoje um advogado. Hoje, ele é o nosso advogado diante do Pai. Mas quando ele voltar, ele virá como juiz. Advogado é agora. Você precisa de Jesus, advogado, é agora. Na hora do julgamento, o advogado vira juiz. Ele julgará também os ímpios. Mateus 25, do verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, não é o lugar dos cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra forte, irmão. Você quer ser reconhecido como bendito de meu Pai ou como maldito? Os que escaparam da justiça terrena, porque a gente aqui se confia muito nessa justiça daqui da terra, que deveria ser chamada de injustiça, porque muitas vezes de justiça ela não tem nada, e a gente fica olhando e diz: tá vendo? Ele faz e não acontece nada com ele. Mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, e Ele é juiz, e a vida não vai se terminar aqui não, o corpo que fica aqui, mas a cada um segundo as suas obras. Os que escaparam da justiça terrena não escaparão da ira do leão de Judá. Os pecados ocultos serão revelados do eirado. Naquele dia será julgado o segredo do coração dos homens, e os ímpios arderão como restolho no fogo, e eles desejarão a morte, mas como? Esta fugirá deles. Será um castigo eterno. Ele julgará os cristãos nominais. Mateus 7, 21, 23. O que é um cristão nominal? É aquele que se nomina, se apresenta como cristão. É o lobo em pele de cordeiro. E ele vai julgar esses que estão aí enganando as pessoas dentro das igrejas, infiltrados no meio do povo de Deus com outras intenções. São os cristãos nominais. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. As virgens loucas ou nécias, tolas, elas baterão a porta tarde demais. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso é forte. Elas chegaram atrasadas. A arca está esperando para você entrar. Quem entrar na hora vai na viagem. Mas se esperar mais, se bobear mais, olhando para perdido para o tempo, as coisas da vida, valorizando mais as coisas do mundo que as coisas de Deus, ignorando o terremoto que aconteceu, que é um forte sinal, que abalou até a nossa cidade, ignorando os sinais todos que estão aí. Quando quiser, quando se acordar, quando correr, a porta já está fechada, vai bater e vai dizer: é tarde, não vos conheço. Porque aí é tarde, irmão. Tem que procurar é agora. Essa palavra é para te dizer isso. Procurar agora. Irmão, não há lugar no banquete sem veste nupcial. Mateus 22, 11 e 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. É as vestes brancas que nós precisamos estar para participar das bodas. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vestes brancas. Não basta estar aqui dentro. As tuas vestes têm que ser brancas. Pode ficar zangado com o pastor que prega contra o pecado, que fala tanto em santidade, em santificação, porque eu estou velando pela sua salvação, pela sua alma, irmão. Estou velando por isso. Pode ficar zangado. Você subindo é o que importa, né? Subindo com a gente, em nome de Jesus. Ali fora haverá choro e ranger de dentes. E aquele dia será um dia de trevas e não um dia de luz. Em Amós, capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Bem, é trevas para muitos, mas para outros será um dia glorioso. Malaquias 3, verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Pergunta interessante. Você sabe a resposta. Alguns poderão suportar, mas ele está perguntando: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Vai ter que passar pelo fogo, irmão. Quem resistir é porque pode passar pelo fogo. Não tem problema não. É sério. Ele julgará as forças espirituais do mal. O anticristo vai ser julgado também. Em Apocalipse 19, verso 20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O diabo vai pagar por todas as suas maldades. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, ele julgará a igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 aos Coríntios 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Os irmãos estão percebendo a gravidade da palavra de Deus? Quando a gente vai pensando um por um os versículos e colocando eles nesta ordem, há uma revelação profunda da segunda vinda de Cristo e como será o tribunal de Deus. As obras serão testadas pelo fogo. Cristo virá para galardoar os santos, e Ele virá para nos dar, irmãos, corpos glorificados. Ele virá para fazer novas todas as coisas, porque Ele virá para exercer a justiça. Ele virá para entregar o reino ao Deus e Pai. Quando Cristo voltará? Quando? Nós não sabemos o dia nem a hora. Todos os que quiseram entrar nesse segredo de Deus caíram no ridículo. Mateus 24, 36 ao 39 nos esclarece sobre isso. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lembra da linha que nós traçamos desde o Sodoma e Gomorra, passamos pelo dilúvio e chegamos agora nos últimos acontecimentos, o tsunami, o desabamento que houve lá em Angra, o terremoto no Haiti e tantos outros. E eu perguntava, se naquela época lá em Sodoma tivesse televisão, etc, etc, qual seria a reação das pessoas? E perguntava também hoje, qual está sendo a sua reação? O que isso tem provocado em você? Em mim, eu confesso, provocou esta mensagem para a igreja. Desde que eu soube que tinha o terremoto acontecido no Haiti, que Deus tem me inquietado para trazer esta palavra de alerta para a igreja. E você, será que se alertou para isso? Porque nos dias de Noé, as pessoas faziam o que hoje a humanidade inteira está fazendo, continuam casando e se dando em casamento. Isso é um simbolismo, ou seja, continuam vivendo como se nada fosse acontecer. As pessoas estão vivendo normalmente, isso só acontece com os outros. E negócio de dilúvio, isso é conversa desse doido aí, ou como hoje nós dizemos, a volta de Cristo. Isso é coisa de fanatismo dos crentes, onde já se viu. São fenômenos naturais. A ciência encontra 1000 explicações para o terremoto. A placa tectônica moveu, não sei o que, não sei o que lá. Eles têm 1000 explicações para o desabamento, para isso, para aquilo. Mas nós temos outra. Nós temos a palavra de Deus. É a palavra de Deus contra a opinião dos homens. Eu fico com a palavra de Deus. E eu, irmão, não vou brincar com isso não. Não vou brincar não, isso é muito sério, porque diz respeito à vida eterna. E Jesus também disse aos seus discípulos que não nos compete a nós, homens, ele dizia aos discípulos e a nós, conhecer nem o Kairós e nem o Cronos, nem o tempo do homem e nem o tempo de Deus, que isso vai acontecer. Atos capítulo 1, o versos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Bem, nós não sabemos a hora, o dia, sabemos que vem como ladrão, que os sinais estariam acontecendo. Ele falou aqui muito bem nas nécias, nas virgens nécias, descuidadas, doidas. E isso é muito forte para mim, essa questão das virgens nécias,
porque elas perderam tempo. Quando chegaram, a porta já estava fechada. Quantos de nós, será, que temos um coração contrito, voltado para Deus, mas estamos ainda vivendo como, não, tem tempo, amanhã, a semana que vem, hoje eu ainda preciso fazer não sei o que, tem que ir lá na casa de não sei quem. De repente, opa, chegou a hora, corre lá, não vos conheço, a porta já está fechada. Nós podemos, não conhecendo o tempo, mas nós podemos sim esperar e apressar a vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 3 e os versos 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui uma receita de vida para mim e para você, que acreditamos na palavra, não sabemos o dia, mas ele diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Receita de vida boa de ser seguida, esperando a volta do Senhor. E ele diz que seria ótimo quando ele voltasse, nos encontrasse de pé. De pé. E tem uma passagem que ele pergunta: mas por acaso, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ele mesmo se pergunta, né? Será que encontrará? Será que a apostasia não toma conta de nós? Os falsos profetas não nos iludem? Satanás, com suas artimanhas, não nos puxa para o outro lado? São tantas coisas, por isso que o caminho que leva a Deus é estreito, o outro é largo. A segunda vinda será de surpresa, nós já vimos isso, fala em Mateus 24, do 45 ao 51, não tenho tempo para ler. Fala também em Mateus 25, do 1 ao 30, textos muito longos que eu não teria tempo para ler, mas a gente já viu que será de surpresa, sem que ninguém espere. Será, resumindo, como a chegada do ladrão. O ladrão não manda avisar quando chega, sem aviso prévio, inesperada. Será numa época em que as pessoas estarão duvidando da segunda vinda. Será como nos dias de Noé. As pessoas não acreditaram que viria o dilúvio e continuaram comendo, bebendo, casando e nem se importaram com o aviso solene de Deus. Irmão, Deus está te avisando. É Deus quem está te avisando. Você se importa ou não, a escolha é sua. Vigiai, vigiai, igreja, estai de sobreaviso. Deus lhe pergunta: você está preparado? E mais, e sua família? Você vai entrar com sua família dentro desta arca que se chama Jesus? Ou você vai embarcar sozinho nesta viagem? Você não tem misericórdia dos seus filhos que são pequenos e que não entendem e que não têm vontade própria? Você, como pai, como mãe, tem a obrigação de orientar os teus filhos e evitar que eles fiquem do lado de fora. Eu lhe pergunto: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? O que você gostaria de estar fazendo, Alexandre, quando Cristo voltar? Vigiando e orando. João, preparado. Rafael? Um culto domiciliar com minha família. Essa mesma pergunta, ela foi feita para João Wesley. E perguntaram para João Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? A resposta dele: o que eu faço todos os dias. Ou seja, nada diferente. Eu estou preparado o tempo inteiro. A hora que ele chegar, ele vai me encontrar preparado.
pronto. Oh, glória! Como é que ele voltará? Ele voltará pessoalmente, fisicamente. Atos 1, do 9 ao 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar. Ele voltará visivelmente. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Tem pessoas que acham que não, né? Que somente os que ouvirem tal a trombeta é que vão ver. Mas, pelo que diz a Bíblia aqui, ela diz que todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Já pensou o sentimento dessas pessoas? Ver Cristo voltando do mesmo jeito que ele subiu, e eles ficarem, saber que agora vem a grande tribulação, agora vem tudo, e a palavra se cumpriu. O mais interessante que eu acho, que havia profecias quanto à primeira vinda, e ele cumpriu. Há profecias quanto à segunda, e as pessoas continuam sem acreditar que ele vai voltar. É impressionante. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Voltará repentinamente. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, será como o relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, um relâmpago, né? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele voltará cavalgando, não mais um jumentinho. Ele virá cavalgando as nuvens. Ele virá não mais escoltados pelos homens, pelos discípulos que o seguiam com os pés empoeirados. Ele virá escoltado por um exército de anjos. A terra, o céu fugirão da sua presença. E agora eu repito, ele não virá como advogado, virá como juiz. Ele virá não como cordeiro sacrificial, mas como o leão da tribo de Judá. Ele virá agora não para perdoar, mas para julgar. E será então, por causa disso, um dia de glória, mas um dia de horror. De glória para muitos, mas de horror para muitos tantos. Todos os povos da terra se lamentarão. Mateus 24, 30. Será como nós vimos, um dia de luz, um dia de trevas. Será um dia de riso, mas será um dia de choro e ranger de dentes. Será um dia de alegria e será um dia de remorso. Se ele chegasse agora aqui, como seria para você? Riso ou choro? Quando Cristo veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de
trevas. Quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão, porque é o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo final. É o dia de acontecer o tribunal de Deus. Porque tudo que foi feito às ocultas virá à luz. E naquele dia, Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa, não haverá desculpas. Quem não estiver com seu nome no livro da vida será lançado no lago do fogo. Mas para os remidos será um dia de glória, será um dia de coroação, será um dia de recompensa, é o dia do banquete, é o dia das bodas. O próprio Senhor Jesus virá nos servir nesta grande festa que Ele está preparando para nós. Esse dia, para os remidos, será o dia do consolo, será o dia do descanso, será o dia eterno com Jesus e para Jesus. Ó dia glorioso! Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Que Deus abençoe a igreja, que a gente possa se encontrar neste dia glorioso para juntos nos abraçarmos com o Pai. Programa Momentos com Jesus. Todos os caminhos se abriram, toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir, já se aproxima a meia-noite. Olha a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas, ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. Toda profecia foi lançada, já se anunciou sua chegada, ninguém quer ouvir, já se aproxima a meia-noite, dorme a multidão dos distraídos, gritam o seu nome pelas ruas, ninguém quer ouvir. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. Vai se cumprir então, bênção ou maldição, no tribunal de Deus. 1000 anos de razão, 1000 anos de aflição, e o tempo se perdeu. No tribunal de Deus. Programa Momentos com Jesus.